Olá, dando continuidade então na revisão dos florais dos grupos emocionais de Bach. Agora vamos falar dos florais do grupo do desalento e do desespero. Então, caminhando pelo jardim de Bach, vamos adentrando novamente em mais um grupo. E nesse grupo, o Dr. Bach reuniu essências que podem ajudar aqueles que estão em estado de angústia, desespero e desalento. De todos os 7 grupos, esse é o que reúne o maior número de essências. Das 8 essências, 7 fazem parte dos 19 complementares, ou seja, são florais que trabalham respostas emocionais a eventos traumáticos. E segundo ele, essas são essências mais espiritualizadas. Culpa, mágoa, desalento, angústia profunda, traumas, como evoluir e lidar com os desafios da vida, se temos que carregar todo esse peso emocional? Para o Dr. Bach, nós já nascemos com a força necessária para lidar com as dificuldades que se apresentam em nosso caminho. Não temos permissão de ver a magnitude de nossa própria divindade ou de compreender a grandeza de nosso destino e o glorioso futuro que nos espera. Pois, se assim fosse, a vida não seria uma prova e não envolveria esforços, nem testaria o nosso merecimento. Nossa virtude repousa no fato de estarmos esquecidos da maior parte dessas grandes coisas e, contudo, mantermos a fé e a coragem para viver bem e dominar as dificuldades desta terra. Então aqui nós temos, as essências do grupo, do desalento e do desespero. Crab Apple, eu sinto a aversão a mim mesmo e as impurezas do ambiente e eu busco melhorar minha autoestima e ver as coisas como são. Elme, eu sinto que meu fardo é maior do que posso suportar e eu busco força para cumprir minha missão. Lart, eu sinto que não sou capaz e penso que vou fracassar. Eu busco a confiança na minha capacidade de realizar. Oak, eu sinto que luto sem parar e ignoro os meus limites. Eu busco o equilíbrio entre a obrigação e o prazer. Pine, eu sinto a culpa e arrependimento. Eu busco perdoar-me e aceitar meus erros. Star of Bethlehem, eu sinto que não consigo superar meus traumas e eu busco resgatar a paz e aliviar minha angústia. Sweet Chestnut, eu sinto angústia profunda e abandono. Eu busco o renascimento e a transformação. Willow, eu sinto amargura e ressentimento e eu busco reagir de maneira positiva e responsável aos fatos. Esse texto faz parte do site da Healing Herbs. Crab Apple. Se conecte com a planta, perceba seus detalhes, suas folhas, a geometria de suas flores, como são distribuídas, a tonalidade. Perceba a clareza das pétalas das flores de Crab Apple. Os seus frutos, suas folhas. Perceba a textura das pétalas, a leveza das flores.
A árvore é pequena, com um tronco retorcido e galhos entrelaçados. Sua raiz é superficial e a casca é irregular, com ranhuras. A casca está sempre coberta de líquens e é atacada por um parasita que gera uma saliência, como se fosse um câncer, um tumor. Mas a explosão de flores branco-rosadas traz a sensação de clareza e limpeza necessárias a pessoas nesse estado emocional. Então esse é um gesto, o gesto principal, né, de Crab Apple, da árvore de Crab Apple, que é conhecida como a maçã caranguejo, né? Então ela traz essa sensação de clareza, de purificação, de limpeza, que contrasta com os galhos quase negros, né, escuros, e também o tronco coberto por líquens, né? Suas flores crescem em buquês, possuem um aroma adocicado. São rosa escuro quando fechadas e brancas quando abertas. Tem 5 pétalas em forma de coração. A macieira da qual é preparado esse floral é silvestre. Então, o seu fruto não é comestível e em nada se compara à maçã que conhecemos, né? Então, é a maçã de caranguejo, né? Essa maçã não é comestível. Vamos ao gestual de Crab Apple, né? As raízes são pouco profundas. Isso remete ao quê? A preocupação com coisas superficiais, né? Então, a Crab Apple em desequilíbrio se prende demais em coisas fúteis, né? Coisas supérfluas. O tronco é nodoso e isso é um gesto que traduz a acumulação energética. As flores são cheias de luz. Esse gesto, né? A forma como a flor traz, né? Como que ela floresce na árvore, qual o simbolismo, né? Qual a mensagem, a informação dessa flor, é exatamente a purificação, a limpeza. E a maçã, ela é um depurador, né? Então podemos dizer que a macieira é uma planta que promove a depuração, ela é depurativa, ela é desintoxicante. Então a maçã possui um simbolismo ao longo da história ligado à purificação, rejuvenescimento, sabedoria, clareza, atuando nas mudanças e ciclos da vida. Tem conotação com o belo, com a autoestima. É o símbolo do amor sensual e espiritual relacionado com o corpo físico. A maçã está sempre ligada ao veneno ou à cura, né? Isso remete à limpeza interior. Nas tradições religiosas antigas, né, mais assim conservadoras, ortodoxas, o fruto proibido, né, a maçã era considerada como o fruto proibido de Adão e Eva. Então a maçã tinha aí um simbolismo do pecado, né? Algo sujo, né? Para a Igreja Católica naquela época, né? Então ela tinha esse simbolismo, enquanto que para civilizações mais antigas a maçã representava a purificação, a sabedoria, né? A clareza. Então o sentimento presente em Crab Apple é em relação à aversão, né? Então eu sinto aversão a mim mesmo e às impurezas do ambiente. Busco melhorar minha autoestima e ver as coisas como são. Então pessoas detalhistas que demonstram uma insatisfação com a aparência física ou com a limpeza de seus lares ou trabalho. Elas nunca estão contentes com o próprio corpo, mas às vezes deixam de cuidar da saúde para dar mais importância a uma aparência. Então, aquelas pessoas que colocam em risco a própria saúde em nome da estética, da beleza exterior, das intervenções cirúrgicas, estéticas, agressivas, né, perigosas até, mas por conta e em nome de uma beleza
superficial, vamos dizer assim, né? Da aparência somente. Então, pessoas nesse estado, né, negativo, elas consideram com maior peso o que é superficial, o que é supérfluo, o que é aparência, né? E não se preocupam tanto com o interno, com sua saúde. Outro sintoma ocorre quando a pessoa se sente contaminada, suja, lavando as mãos frequentemente, tomando banhos ou limpando tudo de forma exagerada, né? O toque, né? Então a pessoa ela acha que tudo tá contaminado, né? Isso vira uma neurose, é um transtorno e causa muito sofrimento. Então essa preocupação obsessiva por limpeza e pureza pode levar ao desenvolvimento do transtorno obsessivo compulsivo, né, do TOC, o que deixa a pessoa muito desequilibrada e tensa, com um desgaste energético absurdo. Crabbe Apple limpa, purifica, desintoxica a mente e o corpo, fazendo com que vejamos as coisas sob uma perspectiva mais correta e equilibrada. Traz a aceitação de nosso corpo, pelo entendimento de que o Criador nos deu exatamente o que necessitamos, né, para cumprir nossa missão e que devemos amar e respeitar o nosso corpo, pois este é o templo sagrado onde habita a nossa alma, tá? Então isso é uma mensagem, né? Podemos até relacionar, né, com a fonte criadora, com o universo e tudo mais, mas trazendo a importância do equilíbrio, não somente na aparência, mas em relação à saúde, o cuidado com o nosso templo, né, com a nossa morada terrena, né, que é o nosso corpo. Crabbe Apple é depurador de toxinas emocionais, reverberando no corpo físico. É considerado o antibiótico do sistema floral de Bach, tem efeito depurativo, auxilia no tratamento de doenças de pele e de acne, auxilia no tratamento de infecções e parasitoses crônicas e recidivante, né? Então também auxilia em dermatoses, né? Traz a purificação tanto no âmbito físico quanto emocional e mental, ok? E também no energético. Então, Crabbe Apple tem a frequência energética da pureza, né? Ele tem a vibração da pureza, da clarificação, né? Da clareza, da limpeza, né? Do que é puro. A polarização, né? Então, nós temos a impureza no negativo e a depuração no positivo. Faz parte dos 19 complementares, é preparado através do método de fervura, e tem relação, né, com o chakra básico ou raiz. Em desarmonia, então vamos fixar, né, sentimento de impureza, aversão a si mesmo. Pessoas que não se sentem limpas, estão sempre descobrindo algo vergonhoso do corpo, colocam ordem em pequenas coisas de maneira obsessiva, não tem sentido de proporção, tem medo de contágio, nojo de suas próprias eliminações. Já em harmonia, traz a purificação, o amor a si mesmo, o equilíbrio, clareza de pensamento, aceitação de si mesmo, aceitação das imperfeições dos outros, perspectiva apropriada das coisas, autoestima, capacidade de projetar a harmonia interior para o externo, né? Então, Crabbe Apple em harmonia ajuda a desintoxicar também das toxinas emocionais, né? Daqueles venenos emocionais que podem ser considerados, né, aquelas cristalizações, padrões repetitivos, né? Padrões nocivos, maus hábitos, vícios. Crabbe Apple e os animais. Se o animal anda com maus hábitos de higiene ou fica se limpando de forma obsessiva, então Crabbe Apple é a essência que pode ajudá-lo a encontrar um equilíbrio. Condições de obstrução, né, no sistema urinário felino, condições infecciosas como alergias de pele, conjuntivite infecciosa, rinotraqueite, intestinais, digestivas, piometra, infecções de ouvido, parasitoses, né? Sempre de forma
indireta, porque a gente sabe, né, novamente aqui reforçando, os florais não atuam nas doenças, mas sim nas causas, né? Então, os florais aqui vão ajudar nas causas dessas patologias, né? E, consequentemente, vai reverberar no físico. Como nós vimos, né, o Crab Apple é uma essência muito forte, em que ela consegue atuar de forma simultânea em todos os nossos níveis, né, em nossos corpos, tanto no corpo emocional, energético, como no corpo físico. Nesses casos, deve ser combinado com o tratamento indicado pelo médico veterinário. Crab Apple é o floral da autorrejeição e da obsessão. Ajuda a reduzir o sentimento incontrolável que o cão ou gato apresenta de lamber uma única área em particular, né, a conhecida lambedura psicogênica. Crab Apple também atua reduzindo a ansiedade, trazendo mais calma e equilíbrio ao animal. Então ele traz mais clareza emocional também para o animal, né? Vamos falar agora de Elme. Se conecte com essa árvore, essa grandiosa árvore. Perceba o desenho de suas folhas, a geometria, a tonalidade, a textura. Perceba as suas raízes, o tronco, a textura desse tronco. É uma árvore forte. Perceba seus brotos. É uma árvore decídua que perde suas folhas no inverno, com a copa frondosa podendo viver até 500 anos. Sua madeira é resistente, usada para fazer navios. As raízes são fortes, profundas e resistentes à umidade. São árvores altas, fortes e capazes, madeira dura, né? É uma madeira forte, por isso que é utilizada nos navios, né? Ela é muito resistente. E esse gesto é ligado à capacidade de arcar com muitas responsabilidades. As flores são pequenas, saem antes das folhas e, quando abertas, iluminam toda a árvore. Um gesto que revela a grande vitalidade. De tempos em tempos, essa árvore é atacada por uma doença chamada praga holandesa, que é uma espécie de fungo. Em 1990, ela estava aparentemente extinta, mas ela conseguiu superar esse mal e hoje já pode ser encontrada novamente nas paisagens inglesas, né? Então aí um outro gesto que, frente a uma adversidade grave, ela conseguiu superar e vencer. Então ela continua ela tem uma resistência muito grande. Da mesma forma que um fungo é capaz de destruir uma árvore que pode atingir até 45 metros, como o elme inglês, até o mais forte dos homens pode sentir a destruição da sua força, duvidando da sua capacidade de continuar adiante de sua missão. Mas, assim como a árvore, acaba resistindo e seguindo o seu caminho. Então, esse é um outro gesto muito importante, né? Que Elme traz por conta dessa superação, né? Em relação a esse fungo, né? Essa praga. As sementes dessa árvore são estéreis, portanto, para se reproduzir, ela lança novas árvores a partir das raízes. Mas se as sementes representam um futuro, como então as pessoas nesse estado encaram o amanhã? Lembre-se dessa essência sempre que tiver a sensação de que não sabe por onde começar e de que a responsabilidade assumida parece maior do que suas forças, né? Então esse gesto demonstra isso, né? A pessoa
no estado Elme negativo, ela não sabe como será o amanhã, né? Ela acha que ela vai sucumbir, né? Então ela tem essa sensação. E na verdade ela não sabe nem por onde começar, né? Porque ela assume tanta responsabilidade que acaba parecendo maior do que suas forças, mas ela consegue, com muita resistência, superar tudo isso e seguir em frente. Muitas vezes o impulso positivo e altruísta de cuidar e de servir aos outros pode estar bloqueado, pois o excesso de perfeccionismo ou as metas, irrealistas podem resultar em cansaço e sobrecarga, com dificuldade de cumprir com as tarefas assumidas, né? Então aí a gente percebe um bloqueio, não uma procrastinação, mas o que acontece aí? A pessoa acaba assumindo, né, muitas responsabilidades, querendo servir os outros. E aí o que acontece? Por algum momento tudo isso, esse excesso pode causar um bloqueio, né? Porque é um excesso de perfeccionismo, né? Então a pessoa quer servir, né? E ela também desenha metas que são irrealistas, que são inatingíveis. E isso acaba resultando numa frustração, num cansaço e também na sobrecarga, né? Num estresse muito intenso. E aí então a pessoa começa a apresentar dificuldade em cumprir com as tarefas assumidas. E aí nesse caso acaba virando um ciclo vicioso, né? Então a pessoa acaba se sentindo inútil, né? E aí ela acaba querendo assumir mais responsabilidades para poder amenizar essa falha dela, nessa dificuldade dela, e ela acaba entrando num ciclo vicioso e doentio. Então essa pessoa sabe de sua capacidade, mas ela fica temporariamente sem acreditar que pode dar conta do que é preciso, né? Então ela fica frustrada com ela mesma, decepcionada com ela mesma. Ela fica com um sentimento de insegurança, desalento e solidão, por ter que cuidar de tudo sozinha também. Então ela sabe que não vai dar conta, ela se sente desesperada para enfrentar uma tarefa esmagadora contando apenas com as próprias forças. Elme ajuda essas pessoas a se desconectarem da identidade de herói, né, do arquétipo de herói ou salvador, e a fazer um alinhamento com a verdadeira energia e inspiração do eu superior. Então, desse modo, a pessoa é capaz de se abrir para receber a ajuda de outras pessoas e do mundo espiritual. Então, ela consegue romper com esse arquétipo, né, de que ela tem que ser responsável, ela tem que salvar todo mundo, que ela está aqui para salvar o mundo, né, para salvar as pessoas. E não é verdade. O único propósito de nós estarmos aqui é com nós mesmos, né? Então é uma evolução interna. É claro que isso reverbera também para o outro, né? Em forma de empatia, de altruísmo, mas não é o único propósito. A gente percebe essa característica em muitos terapeutas. Os terapeutas têm essa tendência a achar que eles precisam salvar o outro, precisa salvar o seu cliente, que ele precisa, ele desenha, né? Ele cria metas que são inatingíveis. Por quê? Porque a mudança é interna e depende do outro, não dele, né? Então ele não tem esse poder. Ele pode sim conduzir o outro, mas ele não pode salvar a vida do outro ali, ser responsável, né? E assumir uma sobrecarga muito grande em relação ao outro, né? E por conta esse terapeuta, ele acha que ele não precisa ser ajudado, ele não precisa de ajuda, porque é papel dele ajudar. E não só o terapeuta, como outras pessoas, né? Então aquela pessoa que ela acha que não, que é uma fraqueza, ela não precisa de ajuda, mas ela precisa ajudar os outros, né? E aí quando a Elme trabalha de forma positiva, ele traz essa clareza de que essa capacidade que a pessoa precisa, né, ter para se abrir, receber a ajuda das outras pessoas, né, de outros planos também. Então essa pessoa ela se abre para isso.
Polarização, né? Vamos fixar. Sobrecarga no negativo e libertação no aspecto positivo. Elme faz parte dos 19 complementares, é preparado através do método de fervura e equilibra todos os chakras principais, né? Então, Elme se relaciona aí com todos os chakras aí, promovendo um alinhamento, né? Uma harmonização, um reequilíbrio. Então, em desarmonia, a sobrecarga por obrigações que lhes são impostas, pessoas que se perdem momentaneamente a confiança e se tornam desanimadas, pessoas capazes e fortes, mas que se sentem sobrecarregadas, pessoas que se sentem com muitas responsabilidades assumidas, né, com uma sobrecarga muito grande, os que estão exaustos momentaneamente, os que têm trabalho e tarefas em demasia, os que têm a sensação de que podem esmorecer. Já em harmonia, Elme traz a capacidade em lidar com sobrecarga sem deixar de cumprir a missão pessoal, retorno à autossuficiência, aceitação de responsabilidades, capacidade de realizar a sua missão pessoal, né, o seu propósito de vida, o seu caminho, cumprimento das obrigações com alegria, segurança e autoconfiança. E para os animais, Elme trabalha a gestão do estresse em situações de emergência, né, que podem levar a certos graus de sobrecarga. Nos cães, o estresse surge quando o animal é submetido a um estado constante de alerta. Já no mundo felino, Elme traz a tranquilidade à vida do gato. Útil em casos de agressividade secundária, nas causas da síndrome de Pandora, útil também na prevenção do estresse que pode interferir na imunidade, né, para o controle da FIV e da FeLV. Então a gente sabe que os animais que sofrem dessas patologias, eles podem se beneficiar com o Elme para poder cuidar desse estresse, né? Então fazer toda a gestão desse estresse, porque a gente sabe que o estresse promove a baixa da imunidade, não só em animais como pessoas, né? E aí, então, pode perder aí, né, o controle dessas patologias. E não somente dessas, né? Então, assim, os gatos que sofrem da rinotraqueite, né? Obstruções renais, né? A gente sabe que o estresse é um gatilho principal das síndromes urinárias, né? Então, ele é muito importante, né? Ele está presente em várias fórmulas, né? Que ajudam nessa gestão do estresse. É o floral que pode ajudar o pet sempre que ele estiver passando por momentos que exigem muito dele, né? Então, as fêmeas na hora do parto, tratamentos complexos, né? Cirurgias, recuperação, treinamentos, né? Os cães de salvamento da polícia, então exige muito desse animal, né? Os cavalos, né? Então, se o tutor é extremamente exigente, então o animal pode estar precisando dessa essência devido à exigência, né? Olha só que interessante, né? Alguns animais, né, vivem numa família onde os tutores são extremamente exigentes ali, né? E aí o animal acaba vivendo, inserido ali numa sobrecarga muito grande de responsabilidade, até mesmo dentro da visão sistêmica, né? Em que lugar do sistema familiar o tutor colocou esse animal? E o que ele está assumindo? Que responsabilidade que ele está assumindo ali? Então, é muito importante o trabalho que Elme faz nessas situações. E uma dica, né? É que ele é muito útil para animais que trabalham ou participam de competições, salvamentos e terapia, né? O cão terapeuta, os equinos, né? Os cavalos que atuam na ecoterapia, né? Com crianças que possuem algum tipo de transtorno, né? Então, todo esse trabalho, né? O cão terapeuta, ele acaba doando muito de si, e Elme ajuda bastante, né, nesse reequilíbrio desse animal. Vamos falar agora de Larte.
Perceba a textura, a geometria dessa flor, né, da flor de Larte, a sua tonalidade. O ambiente onde ela cresce, as florestas. Larte é uma planta que, apesar de não ser nativa da Inglaterra, se espalhou muito bem nesse país, pois ela é de fácil adaptação e muito forte, né? Um gesto positivo de Larte. Adaptar, né, ao novo, a confiança, né, o fortalecimento. Ela cresce em solos pedregosos e em escarpas de colinas. Suas sementes germinam em lugares onde outras plantas não nasceriam, né? Um outro gesto importante, né? Ela vai aonde outras não vão, né? Então isso aí é um gesto, uma informação muito importante da planta, que é benéfica, né, para as pessoas que necessitam de Larte. As sementes são levadas pelo vento e vagueiam até caírem por terra, o que nos faz pensar no pouco envolvimento com a vida e com o futuro, algo que acontece com as pessoas que passam por esse estado emocional quando negativo. Há uma história que conta que as primeiras mudas de Larte plantadas na Escócia foram importadas junto com algumas laranjeiras. Foram colocadas em estufas, mas como Larte não foi adiante, elas foram descartadas, consideradas mortas. Nesse novo ambiente, elas brotaram e cresceram até tornarem-se árvores fortes. O que o gestual da planta nos mostra? Raízes profundas e extensas para buscar a umidade. Tronco ereto que se afina à medida que sobe, para depois pender por excesso de flexibilidade. Esse gesto remete ao desânimo que acomete as pessoas Larte por falta de confiança em si mesmas, né? Então, o que isso significa? Aquela pessoa que ela cria raízes profundas, fortalecidas, né? E ela começa a crescer, ela começa a se direcionar, né, no seu propósito de vida, e ela vai, né? Só que isso até mesmo para um projeto, para uma situação, então ela vai se dedicando, ela vai. Só que essa confiança, essa autoconfiança vai sendo minada, né? À medida que ela vai subindo. E aí o que acontece? Depois ela vai pender por excesso de flexibilidade. Essa flexibilidade, ela é relacionada com o desânimo, com a perda da confiança. Então aí a pessoa, né, que está precisando de Larte, ela por algum momento ela perdeu a autoconfiança, então ela desanima, ela desiste, ela começa a acreditar que ela não é capaz, né? Então esse gesto se relaciona com esse comportamento. Flores de cor vermelha abrem-se para o céu e implicam em valor e ação, o que falta aos que estão em desequilíbrio no que diz respeito a essa essência. Então as flores nascem sempre direcionadas para o céu. Externamente, Larte apresenta uma casca cinzenta, sem vida, né? Então aqui na imagem, né, é como se ela tivesse morta, né? Ela não tem vida, não tem brilho, é uma casca até que feia, né? Mas por dentro, ela tem uma coloração avermelhada. E esse é um símbolo de força e vida. O vermelho, ele é um símbolo da vida, né? Porque ele também está relacionado à coloração do sangue, né? Que permite a vida. Então, é esse o simbolismo, né? Então, Larte, ele tem muita vida, ele tem muita capacidade por dentro, né? Mas ele demonstra a fraqueza por fora, que é a falta de confiança. A pessoa que necessita de Larte tem medo de tentar algo novo ou arriscado, e por isso é comum que ela nem tente, né? Ela já desiste antes, pois está certa do seu fracasso. Larte ajuda a pessoa a perceber sua capacidade e assim
a se dar conta do seu potencial e do seu valor, né? Então, das suas habilidades, dos seus talentos, né? Do seu potencial ali, sua potencialidade toda, né? Então, a L'Art possibilita que a pessoa entre em contato, que ela reconheça, né? Que ela tem muitas habilidades, né? Que ela tem muito potencial de conquistar aquilo que ela deseja. L'Art impulsiona a pessoa a mudar de um comportamento autolimitador, né, das crenças limitantes, né, aqueles padrões enraizados limitantes, para um autotranscendente. L'Art ensina a despertar a visão interior. É a essência da coordenação de todos os pontos de equilíbrio de nossa energia criativa, que vão se unindo para a hora de darmos, então, o grande salto para a ação, né? Então, L'Art, ele permite a conexão, né, e a reconexão com todo o manancial de energia criativa. Floral da autoconfiança, agindo na abertura da intuição, percepção e das capacidades latentes que nos ajudarão a usar todo o nosso potencial. Então, vamos para a polarização, né? Inferioridade, o sentimento de inferioridade no estado negativo e autoconfiança no positivo. Faz parte dos 19 complementares, é preparada através do método de fervura e está relacionada com o chakra laríngeo, plexo solar e o coronário, né? E podemos também considerar o frontal, por conta do estímulo à intuição. Em desarmonia, falta de confiança na própria capacidade. Para pessoas que não se arriscam por medo do fracasso, sofrem de insegurança e baixa autoestima, estão convencidos de que não podem fazer as coisas tão bem quanto os outros. Então, aquela pessoa que está sempre se comparando com o outro, né? Ela não usa como uma referência, mas em comparação. Então, ela acha que, não vou fazer porque o outro já faz melhor. São perfeccionistas, não se arriscam a perder, né? Então eles já nem tentam. Usam as doenças para não enfrentar desafios e problemas. Hesitantes e passivos em virtude de falta de confiança. Então aquela pessoa também que quando ela fica doente, mesmo que ela melhore, né? Então ela está sempre usando a doença como bengala. Em harmonia, confiança na própria capacidade, perseverança, autoconfiança, determinação, capacidade de correr riscos, senso crítico e espontaneidade. L'Art e os animais. Nos processos de aprendizagem, traz a confiança e segurança. Pode ser potencializada através da sinergia de outras essências como cerato, para dispersão, clematis, para atenção, chestnut bud, para aprendizagem. Essa interação sinérgica, né? Essa combinação ali permite o registro de novos padrões comportamentais, assimilando também de forma mais rápida a informação contida nas essências florais, né? Então, essa combinação, né, de L'Art com chestnut bud, né? Então ele permite isso de forma, né, essa internalização das informações, né? A ressonância mesmo ali das informações que estão contidas na essência de uma forma mais rápida. É o floral que trabalha a fundo a falta de confiança, a característica dos cães que sentem medo do barulho dos fogos, sem saber do que se trata ou se está perto. L'Art irá ajudá-lo na autoconfiança, né? No enfrentamento dos medos. É útil também para os educadores caninos, para os etólogos, terapeutas florais, no seu trabalho com os animais, né? Então, às vezes, quando é preciso criar um vínculo com aquele animal, né? Até mesmo na questão da autoconfiança, aquele animal confie, né? Que ele consiga fazer a mudança ali e que a mudança, a transformação aconteça, porque L'Art estimula essa mudança, né? Através da autoconfiança. Vamos falar agora de Oak, que é o carvalho. Se conecte com essa árvore também grandiosa,
Perceba a textura do seu tronco, né, da sua casca. Seus frutos, toda a sua estrutura, seus galhos, carvalho na natureza, na composição das paisagens. Então, o oak, né, o carvalho, árvore da vida para os celtas e também sagrada para os druidas, né? É uma árvore muito grande, de copa frondosa, com um aspecto protetor e acolhedor. Flores masculinas e femininas crescem na mesma árvore. Das femininas é que se preparam, então, as essências florais. Elas nascem no ponto de inserção das folhas com o talo, exatamente aqui, né? E quebram, então, né, esse gesto quebra a rigidez da árvore, que é exatamente num ponto de inserção entre o rígido do talo, né, e o flexível das folhas. Esses frutos alimentam animais de várias espécies, né, não só os esquilos. Seus ramos dão sombra. O velho carvalho não para de trabalhar e servir, assim como as pessoas que têm suas características. Então nós vimos que o carvalho vive pelo menos 500 anos, né? E sempre trabalhando e servindo, né? Alimentando os animais, produzindo sombra, né? Então ele está sempre ali, sempre trabalhando. O que mais chama a atenção no padrão ou gestual dessa árvore é a sua capacidade de doação. Então esse é o gesto principal da árvore, né? A capacidade de doar-se ao outro, né? Mesmo quando ela está prestes a morrer. Então as pessoas, né? Mesmo que estão nos seus limites, elas estão ali se doando. Numa única árvore podemos encontrar dezenas de vidas que dependem dela, né? Então aves, vários animais fazem dela o seu abrigo, né? Uma árvore que viver em média 300 anos terá produzido até 25 milhões de sementes, mas poucas delas germinarão, pois elas serão comidas antes. Mesmo quando suas sementes germinam, as pequenas árvores são comidas por ratos. O carvalho é naturalmente um doador. Então, assim, quando a gente fala do arquétipo do carvalho, né, o simbolismo do carvalho é o doador, que continua colocando novos brotos, mesmo quando o seu tronco estiver destruído. Dos carvalhos, né, são produzidos os barris, né, onde é até envelhecido o brandy, né, o conservante dos florais de Bach. Ou que se dirige a muitas características positivas e masculinas da alma, relacionadas à resistência, força e perseverança. Essas são admiráveis qualidades de herói, porém elas se tornam fontes de doenças e disfunções quando não estão em equilíbrio, né? Então, o excesso, né, de doação, da doação em si, né, a resistência, a força, a perseverança, né, podem ser qualidades que são muito apreciadas, né, admiráveis de uma pessoa, até mesmo dos heróis, né, mas elas podem, né, se tornar fontes de doenças e disfunções, porque a pessoa só doa e não recebe, né, então a gente percebe aí um desequilíbrio. A pessoa do tipo Oak, por causa de seu imenso manancial de força de vontade, está realmente apta a servir e ajudar e costumam ter muitas outras pessoas à sua volta que delas dependem. Então é aquela pessoa que é considerada o esteio da família, né? Todo mundo depende dela, então ela doente ou não, ela está ali trabalhando. E ela sabe que ela não pode sucumbir. E mesmo que ela sinta dor, que ela esteja fraca, ela está ali trabalhando, ela está ali servindo. Então a gente percebe esse desequilíbrio, né, novamente nessa balança entre o dar e o receber, né?
Ao fazer tudo pelos outros, a pessoa Oak tira a oportunidade dos mesmos de crescerem e de aprenderem com a própria experiência, né? Então, o que acontece? Oak, ele acaba resolvendo tudo pelo outro, pelos que dependem dele, né? Então, tem aquele provérbio, né? Em vez, ele já dá tudo pronto, né? Ao invés de ensinar a pescar, né? Então, ele não dá o peixe, ele já dá, na verdade, né? Ele dá o peixe ao invés de ensinar, né? A pessoa a ir lá e pescar. Então, ele já leva tudo pronto, ao invés de dar a oportunidade daquelas pessoas evoluírem, crescerem, amadurecerem, né? Buscarem a sua responsabilidade, né? Entretanto, essa força pode se tornar muito rígida de tal modo que sua autoexigência dificulta a noção dos seus próprios limites, né? Então, essa pessoa, por conta dessa força inesgotável, né? Ela acaba se tornando rígida em relação a ela mesma. Então, ela acha que os limites dela estão muito além do que na verdade estão. Então, ela acha que ela nunca vai sucumbir, né? Ela se subestima, ela acha que ela não vai ficar doente. E, na verdade, todos temos limites, né? Então, assim, a saúde física é posta à prova até que a pessoa é forçada pelas circunstâncias a reconhecer que tem limites e que não tem poder para tudo. Então, ou que ajuda a pessoa a reconhecer seus limites, a ceder e a receber ajuda dos outros quando necessário, ok? Guardem essa frase. Polarização: obstinação, quando negativo, e suavidade, quando positivo. Faz parte dos 7 auxiliares, é preparado através do método solar e faz referência com o chakra básico. Em desarmonia, a sobrecarga de obrigações que pega para si, aqueles que sempre continuam lutando, os que não gostam de demonstrar fraqueza, os que ignoram seu próprio limite, os que estão próximos a sofrer um colapso por excesso de trabalho, os que não se permitem descansar enquanto houver trabalho a ser feito, para os que não se permitem o descanso, para os que entram em desespero se não conseguem cumprir todas as suas obrigações. Em harmonia, o respeito ao próprio limite, a persistência, a flexibilidade, a capacidade de dosar e equilibrar seus esforços, espírito de luta, firmeza e confiabilidade, capacidade de suportar grandes tensões, atentando para os próprios limites, ou seja, respeitando seus limites, cuidando da sua saúde, respeitando suas necessidades também. Ou que os animais. Então, o animal que necessita de Oak, ele obedece a um padrão de obsessão e é utilizado junto com Rockwater, né? Que trabalha aí na resistência à mudança, né? A rigidez, a inflexibilidade, em problemas de comportamento persistente. É indicada para cães de serviço e para aqueles que são submetidos a programas de treinamento intensivo, cães de salvamento, polícia militar, né? Os cavalos que participam de programas terapêuticos como a ecoterapia. Se o animal apresenta extrema resiliência, como por exemplo, ele luta de forma incansável contra uma doença e quer continuar andando mesmo quando fraco ou machucado, então Oak é o floral que pode ajudá-lo a se dar limites e abandonar padrões obsessivos. Vamos falar agora então de Pine. Novamente se conectando com a planta, percebendo suas cores, formas, texturas, geometria, as pinhas, né? A distribuição da árvore. Perceba suas folhas em formato de agulha, a geometria das pinhas. Pine é uma conífera, né? Um pinheiro,
que é um grupo de árvores que compartilha das seguintes características: tronco geralmente retilíneo, folhas em forma de agulha, seiva resinosa e sementes agrupadas em forma de cone de madeira, né? Que são as chamadas pinhas. As flores femininas e masculinas encontram-se na mesma árvore. São necessários 2 anos entre a polinização e o momento em que a semente está pronta para se soltar da pinha. Raízes de pinho selvagem fundidas com grande capacidade de penetração no solo. Esse gesto, né, remete à ligação profunda com o inconsciente coletivo e com a ancestralidade, né? Vocês se lembram? As raízes estão ligadas à ancestralidade, à história familiar, né? Lá onde residem as culpas transcendentais. Tronco reto e cilíndrico, casca que se desmancha ao madurar. As flores femininas têm cor avermelhada e seus óvulos se mostram desnudos, né? Então ele não tem ali uma capa protetora, né? Crescem olhando para cima, em direção à luz, como livres da culpa e da vergonha, né? Então a gente percebe, né? A flor, ela é sempre a transformação. Não é à toa que Dr. Bach escolheu as flores, né, como elementos, né, na maioria dos florais, para que fosse extraída as suas informações, né, suas informações ali sutis, né. E a flor de Pine, ela faz esse movimento transformador, né, que é crescer olhando para cima, né? O que a pessoa no estado negativo de Pine, como que ela manifesta, qual é o gesto típico de uma pessoa culpada? Olhar para baixo. Então a pessoa anda cabisbaixa, né? A transformação de Pine faz com que a pessoa, né, o gesto seria olhar para cima, né? A gente não fala, levanta esse olhar, levanta essa cabeça. E é exatamente assim que as flores de Pine crescem, olhando para cima, em direção à luz, como livres da culpa e da vergonha. Pine é uma essência floral que trabalha o auto-perdão, né? Então, ou seja, o trabalho é interno, é consigo mesmo. Pessoas nesse estado emocional se culpam de tudo, por tudo, mesmo quando não são responsáveis pela situação da qual não conseguem se perdoar. Essa é uma condição emocional que pode ser resultado de um ambiente de muita censura. Então, quando a gente percebe, né, um estado em desequilíbrio de Pine, provavelmente essa pessoa, ela tem no registro, né, da sua história emocional, da sua história de vida, na infância, ela cresceu num ambiente onde ela tinha muita censura, onde ela era muito cobrada, muito criticada. Então ela se autoflagela, né? Ela acaba repetindo esse padrão. Então ela se sente uma pessoa que não é adequada, ela não se sente merecedora. Por qualquer coisa que aconteça, ela acha sempre que a culpa é dela, ela sempre toma para si a culpa. Então ela cresceu nesse padrão, num ambiente onde era muito limitado, né? O reconhecimento objetivo das próprias falhas é uma importante virtude da alma, né? Então nós sabemos que nós temos nossas qualidades, né? Nossas potencialidades, e nós temos nossas sombras também. E aceitar e acolher esses dois lados fazem parte da virtude da alma. Mas quando é levado aos extremos, a pessoa pode ser destruída pela culpa e pela angústia desmedida. Então a pessoa em desequilíbrio de Pine, ela não consegue lidar de forma equilibrada com esses dois lados. Ela se culpa por tudo, né? Ela se destrói, ela acha que aquilo é o fim do mundo, né? Que ela é uma pessoa horrível, que ela não vale nada, que ela é inadequada, ela sente vergonha dela mesma. Na verdade, é um dos piores sentimentos, né,
que um ser humano pode manifestar. Às vezes, uma circunstância concreta do passado pode resultar em profundo arrependimento e remorso. Porém, o tipo Paine costuma sentir uma culpa que é totalmente desproporcional aos acontecimentos reais. Esses sentimentos talvez venham da infância, quando a pessoa aprendeu a interiorizar a culpa pela disfunção do sistema familiar, né? Então, o que aconteceu? Naquele sistema que ela vivia, né, que ela cresceu, totalmente disfuncional, ela tomava para si a culpa, ela interiorizava, né? E ela sentia culpada, até mesmo inadequada, ou ela achava que ela, por culpa dela, de repente os pais brigavam, né? Ela sentia assim que ela era o motivo de conflito de tudo ali. Ou talvez também provenham de uma formação religiosa, muito fechada, aqueles religiosos que são conservadores, que são limitados, né? Que vira como se fosse na verdade é uma obsessão, uma seita, né? Que enfatiza mais o pecado e o erro do que a graça e a salvação. Então aquelas religiões onde tudo é pecado, tudo é errado, tudo não pode, né? Então aquele peso, e aí a pessoa cresce nesse ambiente, né? Onde tudo é pecaminoso. E aí então ela começa com esse autoflagelo, né? Da culpa. Paine ajuda a pessoa a aprender verdadeiramente a se perdoar. Então, ó, gravem aí também, né, essa transformação. O auto-perdão. A doar amor e nutrição a si mesmo, em vez de privar-se do amor. Aprender a liberar a energia em vez de retê-la. A pessoa é encorajada a avançar em vez de permanecer enredado na autodesvalorização e na paralisia emocional. Em desarmonia, culpa pelos erros dos outros, os que se culpam pelos próprios erros e pelos erros dos outros, os que não se perdoam, os que estão sempre se desculpando, os que sentem a culpa quando estão doentes, os que acreditam não ter merecimento, os que querem ser perfeitos e ficam com raiva se não conseguem. Já em harmonia, o perdão é a aceitação de si mesmo, capacidade de perdoar-se, aceitação das próprias falhas, capacidade de aceitar críticas, prazer em viver, julgamento sadio, certeza de ser merecedor da felicidade. Este não é um floral com indicações para os animais, uma vez que a culpa não é um sentimento próprio desses seres, né, dos animais. Não foi estabelecida nenhuma relação com o mundo animal. Ao fazerem algo de errado, eles podem até manifestar seu desconforto, mas provavelmente por medo de serem repreendidos. E aí, então, nesse caso, mímulo seria a essência indicada. Vamos falar agora de Star of Bethlehem. Novamente fazendo a conexão com a planta, com a flor, percebendo toda a sua geometria, a sua cor, a sua construção, né? A sua textura. Percebam, né, essa geometria perfeita. Seis pétalas pontiagudas envolve 6 estames que formam uma pequena coroa em torno do ovário de 6 células com seu estilo único, né? Então, olha como a geometria é perfeita. Tudo em 6. E o número 6 representa o equilíbrio, né? A geometria perfeita. As flores brancas de Star of Bethlehem brilham com a luz. São equilibradas, simétricas e crescem como um tapete de estrelas em meio à grama. As raízes são curtas que crescem de forma dispersa, né? Esse gesto remete à escassa ligação com o inconsciente. Talos que armazenam água. Flor, né? É uma estrela de 6 pontas, ordem e equilíbrio, construção geométrica perfeita, né? Aqui nós temos a flor da vida, né? E olha que interessante.
nessa partezinha aqui, né? A gente consegue ver pela construção exatamente como o formato da flor, né? A geometria da flor de Star of Bethlehem. Uma notícia ruim, um acidente, um choque, a perda de alguém querido, são momentos que deixam feridas e que, se não cicatrizadas, podem gerar então uma grande dor sempre que um evento semelhante acontecer, né? Então algo assim que aconteça de forma muito trágica, algo que cause uma dor muito profunda, uma desestruturação a nível energético, emocional, né, físico. E aí, se não cicatrizadas essas dores emocionais, né, essas lesões que foram causadas, né, pelo choque, podem então gerar uma grande dor, um trauma muito grande. E aí, toda vez que tiver, né, um gatilho, aparecer um gatilho, um evento semelhante, essa dor vai ser estimulada, vai ser ativada, acionada. Então, muitas vezes, os traumas nos impedem de seguir na vida, né? Eles se tornam ali um bloqueio, sem que tenhamos consciência de que são eles que estão nos atrapalhando. Star of Bethlehem é a essência que nos ajuda a resgatar a ordem e o equilíbrio, para que possamos então seguir em frente sem o sofrimento causado pelo trauma. Star of Bethlehem é profundamente restaurador, com propriedades calmantes e tranquilizadoras, né? Ele faz uma reestruturação, uma reorganização de todos os corpos sutis na pessoa, né? Ele reorganiza o corpo emocional, o físico, o mental, o energético. Ele restaura as conexões. É um dos 5 componentes do composto emergencial indicado para uma ampla gama de emergências e para uso em primeiros socorros, né? Então, ele faz parte do composto emergencial, do Rescue Remedy ou 5 Flowers. E a polarização, né? No negativo, inconsolável, no aspecto positivo, a felicidade. Faz parte dos 19 complementares, é preparado através do método de fervura e é relacionado com o chakra básico e também com o chakra frontal. Em desarmonia, traumas, né? Então, efeitos retardados de choque físico ou emocional, né? Que fica reverberando toda vez que o gatilho ali é ativado. Pessoas que se recusam consolo para notícias chocantes, pessoas que vivem ou vivenciaram guerras com grandes conflitos, né? Grandes acidentes, tragédias. Os que não deram um tratamento adequado a distúrbios do passado, para desilusões muito dolorosas. Em harmonia, choques neutralizados, alívio para traumas físicos e emocionais, força interior, melhora processamento de experiências traumáticas, consolo para dores e tristezas, restauração do mecanismo de autocura, libertação de eventos estressantes. Star of Bethlehem para os animais, né? Então, ele alivia os efeitos de um choque traumático associado ao Rock Rose, por conta do abandono, maus tratos, reingresso nos abrigos, visita no veterinário, fogos de artifício, períodos de pré e pós-cirúrgicos, né? Animais que foram separados muito cedo de suas mães ou que sofreram maus tratos e são extremamente suscetíveis a diversos problemas comportamentais, inclusive ansiedade de separação. Então, o Star of Bethlehem, ele atua diretamente, né, nos traumas vividos. Essa separação muito cedo, né, das mães acabou causando um registro negativo, um trauma nesses animais, até mesmo uma falta de socialização. E o imprinting também prejudicado, e isso acaba sendo aí o gatilho para manifestar a ansiedade de separação. Animais impactados com a ausência de outro animal que convivia junto, com a perda do tutor, então aí nos processos de luto, claro que combinados com outras essências. E uma dica, o nascimento também pode ser um evento traumático.
tanto para humanos quanto para os animais. Portanto, o Star of Bethlehem ele pode ser útil nesses momentos e também ser ministrado tanto à fêmea quanto ao filhote, né? Quanto à prole, todos os filhotinhos ali. Também servindo, né, essa dica para os humanos, no caso, né, no momento ali do nascimento, do parto, né? Vamos falar agora de Sweet Chestnut. Percebam a textura, né? A apresentação da Sweet Chestnut, o formato da sua folha, as tonalidades, os seus frutos. Percebam a textura. O seu fruto, né? E essa capa protetora é a castanha portuguesa. Então, Sweet Chestnut, né, que produz aí a castanha portuguesa, né, é uma árvore que vive por séculos, né, uma castanheira. Não é muito alta, raramente ultrapassa 25 metros, mas tem grande força em seu tronco, o que é repleto de sulcos. Esses sulcos crescem em diagonal em relação ao tronco e dão a impressão de um movimento em espiral, como se tivesse sido torcida. Né? Então dá para perceber aqui na imagem, né? Olha que interessante, é como se ela tivesse sido torcida mesmo, né? Então ela vai crescendo, né? Esses sulcos, né? Que são, na verdade, é como se fossem estrias, né? Da árvore, até mesmo algumas mais profundas, elas crescem criando uma espiral. Então, esse gesto remete ao estado desesperado das pessoas em desequilíbrio em Sweet Chestnut. É como se a energia dessas pessoas estivesse totalmente retorcida. A angústia é tão grande que elas se retorcem, né? Então, elas crescem para cima buscando a luz do sol. Porque Sweet Chestnut, em estado negativo, faz conotação com a noite escura da alma, né? Por uma angústia muito profunda. Por isso que dá essa impressão, né, de como se estivesse sendo realmente torcida, né? A energia é uma dor muito profunda. Quando em flor, a árvore fica com a copa iluminada devido à cor creme das flores masculinas, uma explosão de energia. Então dá para perceber, sempre assim, na altura, né, na parte mais alta da copa das árvores, né? Ela parece que ela tem luz acesa. É a impressão de que realmente, né, se ela tivesse todinha iluminada, né, os seus galhos. A angústia profunda, segundo o Dr. Bach, nesse caso, ela é tão profunda que parece insuportável e que não há nada além do aniquilamento da alma. Uma situação extrema e muito dolorosa, a noite escura da alma. Pessoas nesse estado têm a impressão de estar em frente a uma parede e não encontrar uma saída. Nada mais pode ser feito. Então, as palavras que elas usam costumam assim estar como estou no fundo do poço, como eu cheguei no fundo do poço. Eu não vejo luz no fim desse túnel, ou eu não vejo luz daqui desse fundo do poço. A pessoa que necessita de Sweet Chestnut está sendo literalmente testada até o limite máximo de sua existência. Embora a causa dessa dor se baseie numa situação profundamente pessoal, há contudo uma intensa qualidade existencial relacionada a esse estado, pois a pessoa se sente absolutamente só em seu sofrimento. Sweet Chestnut costuma ser indicado na terapia do vício de drogas ou tendências suicidas, quando a pessoa sente que chegou realmente, né, e literalmente ao fundo do poço. Pode ser indicada para muitas outras condições extremas, como a morte de um ente querido, ou quando essa pessoa toma conhecimento, né, que tem uma doença com risco de vida. Diversas outras situações, né, podem fazer com que essa pessoa viva aí um momento de angústia extrema, de repente a perda do emprego, e ela sustenta, né, a família,
e aí ela acaba perdendo o emprego, então ela entra em desespero. Sweet Chestnut ajuda a pessoa a se entregar e abrir-se a uma nova identidade espiritual, ou então ver a luz no fim do túnel. Essa foi a última essência descoberta por Dr. Bach. Ele provavelmente sentia essa angústia profunda, porque toda vez que Dr. Bach descobria uma flor, uma essência, né, e ele sintonizava, ele sentia no próprio corpo, na própria alma, né, a necessidade. Então ele entrava em ressonância com aquela flor. Provavelmente, nesse momento, ele já estava sentindo uma angústia profunda por conta dos seus últimos dias de vida, né? Ele sabia que ele tinha pouco tempo aqui. E com certeza, né, isso trazia, né, uma angústia, mesmo ele tendo uma aceitação, um entendimento, né, em relação à nossa finitude, né? Mas essa questão do saber que ele teria ainda já pouco tempo, e o que movia ele era exatamente a descoberta de todo o sistema floral, que era o que mantinha ali o seu propósito de vida. Então ele percebeu que ali ele já estava encerrando, e aí isso também, por um outro lado, trazia essa angústia. A polarização, sofrimento desesperador, e no positivo a libertação. Faz parte dos 19 complementares, é preparado através do método de fervura e se relaciona com o chakra básico. Em desarmonia, desespero no mais extremo grau, os momentos de angústia extrema, quando não vemos a luz no fim do túnel, né? As pessoas que se sentem sozinhas e desesperadas, que estão no limite de suas forças, que chegaram ao fundo do poço, os que estão mergulhados na dor. Em harmonia, paz mental e fé, liberação do desespero, do desalento, capacidade em acreditar, mesmo em circunstâncias adversas, fé profunda e a paz mental, desejo de ajudar os que se encontram em desespero, capacidade de solicitar ajuda e disponibilidade para a transformação emocional. E para os animais, é útil para o sofrimento e a angústia extrema, que acompanham, né, algumas situações específicas e no limite do estresse. Então, por exemplo, atropelamento, abandono, maus tratos, né, ataques por outro animal, processos cirúrgicos, doenças graves, após a perda do tutor, né, nos processos de luto, animais que hiperventilam diante de barulhos altos, fogos de artifício. A lambedura pode vir de alguma angústia ou estresse que o animal está passando, seja por solidão, por se sentir carente ou por medo. Sweet Chestnut pode ser extremamente útil, em especial nos casos onde a lambedura atinge consequências mais graves, combatendo a angústia mental extrema, pois é disso que se trata esse floral, proporcionando mais calma e autocontrole. Vamos falar agora de Willow. Novamente, vá se conectando com a árvore, perceba suas formas, seus galhos, sua textura, toda a sua estrutura, suas flores, folhas, como ela se apresenta na natureza, os detalhes das suas pequenas flores, o momento da polinização. Willow é o conhecido salgueiro, né? Uma planta que gosta de locais úmidos. Pode chegar até 20 metros de altura, é muito forte e tem muito vigor. Sua madeira é utilizada em cercas, construções e ainda para ser queimada. Willow é uma árvore muito flexível que se dobra facilmente, cresce às margens de rios e riachos. Essa é uma árvore que sempre responde sim à vida.
ela crescerá novamente, mesmo se cortado todo o seu tronco, né? Então ela tem um vigor muito forte, uma regeneração muito forte, né? Os galhos que forem arrancados das árvores no inverno ainda darão brotos na primavera. Então essa resposta positiva à vida que as pessoas que passam por esse estado precisam resgatar. Então o sim à vida, sair de uma posição de vitimista e responder sim à vida é um resgate, né? Então as pessoas que estão nesse estado negativo, elas se sentem vítimas, né, do mundo, das outras pessoas, então elas precisam fazer essa transformação. Os seguidores do taoísmo viram no salgueiro um exemplo de paciência, gentileza e obediência. O willow também é conhecida como salgueiro chorão, né? Então aquela árvore que a gente conhece também somente como chorão, que remete ao ressentimento, à mágoa, à tristeza. Raízes profundas para fixar a árvore que frequentemente se encontra à beira de rios, né? O que remete ao contato com o inconsciente e ligação com o emocional, né? Porque nós sabemos que a água simboliza o emocional, a emoção, né? Então, as raízes são profundas e próximas de rios, né? De lugares que tem água. Então, por conta dessa umidade e tudo mais, então ela tem essa ligação com o inconsciente e com o emocional. Os troncos são grandes e grossos, com a casca rasgada, o que indica a sua vulnerabilidade. As flores são de cor amarelo esverdeado, cujo néctar, né, tem um cheiro adocicado e atrai os insetos, o que remete, então, à reaproximação dos que se afastaram por tanto ouvir, né, as lamentações, as reclamações e as queixas, né, o tempo todo. Então, aquela pessoa que só reclama, ela acaba então afastando as outras. E esse gesto, né, traz aí a informação de reaproximação. Sabe aquelas pessoas que se acham injustiçadas pelo mundo, né? São pessoas cansativas, né? E por isso elas reclamam e passam a responder à vida com pouco interesse, mesmo em relação àquelas coisas que antes lhes davam prazer. Elas alimentam a mágoa, né, e tornam-se companhias muito desagradáveis, né? Então, assim, o que significa mágoa, né? A mágoa é água, quando a gente vai ver a tradução da palavra, é água parada. E a água parada, ela se transforma em algo como se fosse um lodo, né? Sem vida. E aí, então, essas pessoas acabam se tornando, né, essas companhias que são cansativas, são desagradáveis, são chatas, né? Essas pessoas provavelmente estão vivendo um estado emocional de willow em resposta a alguma adversidade que sofreram em sua história de vida. Então, são pessoas amarguradas. A pessoa que necessita de willow se sente vítima do destino ou das circunstâncias da vida. Acha que os outros são os culpados por seus infortúnios, que a vida foi injusta, ou se ressente daqueles que aparentam ter mais status, prosperidade ou mais felicidade que ela, né? Então, o willow, ele tem muito esse rancor também, né? Guardado, né? Esse ressentimento. Só que a diferença dele para o Holly é que Holly já explode, né? O Holly já coloca tudo para fora. O willow represa, o willow guarda, né? O willow mantém aquela água parada dentro dele, né? Por conta dessa ligação muito forte com o emocional e com o inconsciente. Então, essa mágoa, né? Que é essa água parada, ela fica represada dentro dele, né? Dentro dessas pessoas, e elas não conseguem colocar isso para fora. Então, por isso que elas sempre se vitimizam. No nível energético, tal pessoa é incapaz de fluir com a correnteza da sua vida, né? Então, olha que interessante, né? Ela tem a incapacidade da fluência,
Por quê? Porque está represada, é uma água parada. Os sentimentos negativos são represados e a seguir se amplificam e se interiorizam, congestionando todo o seu interior, né? O corpo físico também sofre com essa tensão, tendendo então a manifestar problemas tais como um enrijecimento das juntas, porque nós sabemos que nas articulações, no interior delas, nós temos líquidos sinoviais, né? Então ali represa, inflama, né? Aquilo fica parado, não flui. A pessoa começa a manifestar reumatismo, artrite, vários tipos de dores, porque ela não tem uma fluência, né? Edemas, retenção hídrica, inchaço, sinusites também, né? Por conta do excesso, né? O acúmulo de secreção que fica parado, também dos líquidos, né? Sinoviais, não tem aquela vazão, então aquilo vai inflamando. Willow restaura uma disposição mais maleável, ajudando a alma a responder aos desafios e problemas com grande capacidade de recuperação e mobilidade interior. Desse modo, o eu assume uma maior responsabilidade por sua condição. É a autorresponsabilidade, né? A pessoa, quando ela consegue desenvolver a autorresponsabilidade, ela sai do papel de vítima, de vitimista, de vitimização. E aí, então, ela aprende a fluir de forma suave e graciosamente com todas essas dores, né? Ao invés de ir contra o fluxo da vida. Então, ela deixa fluir. Ela assume talvez os erros, as dificuldades, e ela tenta evoluir. Então, para ela não deu certo, mas ela vai tentar. Ela para de ficar se vitimizando. Mas a minha vida tá assim por causa de fulano, de ciclano, porque eu não vou conseguir por causa... para ela tudo é um problema, né? Por causa da crise econômica, do presidente, do político, do vizinho, enfim, né? Da família, dos filhos. Então, assim, ela tá sempre se vitimizando. Ela não consegue se autorresponsabilizar por nada. Mesmo que ela não tenha culpa, mas ela não consegue achar um outro caminho, ela não consegue fluir, ela está represada. Então, vamos na polarização, né? O negativismo, né? Já diz o nome aí, no aspecto negativo, e o positivismo no aspecto positivo equilibrado. Faz parte dos 19 complementares, é preparado através do método de fervura e faz referência com o chakra cardíaco. Em desarmonia, o ressentimento e a mágoa, né? Aqueles que julgam a vida por suas vitórias, os que se julgam injustiçados, que se ressentem com a alegria dos outros, gostam de espalhar tristeza, né? Como se fosse um vício, gostam de reclamar, querem receber sem dar nada em troca. Em harmonia, alegria e otimismo, né? A percepção do lado positivo das coisas, os pensamentos construtivos, responsabilidade pelo próprio destino, né? Autorresponsabilidade, autossuficiência emocional, capacidade de perdoar e aceitação. Para os animais, né? Indicado no ressentimento, no desacordo, na insatisfação, né? É o floral típico dos gatos, né? Então, conforme estudos de vários terapeutas florais, essa essência pode ajudar no comportamento anormal de alguns gatos que urinavam e defecavam em lugares inadequados de forma frequente, né? Então, por ressentimento, aquilo que nós já falamos anteriormente, de repente, por algo que ele não está em acordo, né? Algo que ele se sente invadido, ressentido, ele vai lá e a comunicação dele, a forma de comunicar e expressar que ele não está contente com aquela situação é através da eliminação, né? Então ele vai e urina na cama dos tutores, na roupa dos tutores, no tapete, no sofá, né? Para mostrar que, opa, tem algo aqui que não tá legal. Então, seja pela presença de um outro animal, ou por conta da mudança, ou porque um novo membro na família.
Então, as excreções inadequadas são para os gatos uma forma de demonstrar sua insatisfação. Não se deve confundir esse caso com um animal que urina e defeca em lugares inadequados devido a um problema orgânico ou por ansiedade de separação, tá? Então, assim, tem que prestar atenção, por isso que é importante. O gato começou a apresentar esse comportamento, é necessário uma avaliação do médico veterinário para investigar se não tem causas, por exemplo, de uma obstrução renal, né, urinária, síndrome de Pandora e tudo mais. Por quê? Nós sabemos que são patologias que são graves, né, que pode levar o gato ao óbito, né? Então, precisa descartar essas situações, tá? Também por questão de um problema orgânico e também por conta da ansiedade de separação, tá? Pelo medo. Então, é preciso compreender todo esse contexto antes de ter a certeza que aquilo é por um ressentimento, ok? Então, associar com outras essências, especialmente quando o animal é possessivo, então pode utilizar o chicory, demanda por atenção, né? Podemos pensar em header, rejeição de uma situação, bite, e os ciúmes, o role. Muitos animais cedem também à coprofagia, né? Que é a ingestão de fezes, por algum tipo de ressentimento ou mágoa. Isso é mais comum nos cães, ok? O que pode ter origem com seus tutores ou de outras fontes externas, né? Especialmente em casos de adoção de cães adultos. A sensação de rancor ou de injustiça, por exemplo, por ter levado uma bronca, né, do tutor, pode fazer com que desenvolva esse comportamento. O Floral Willow irá ajudar a reduzir esse sentimento e desestimular tal comportamento, né? Então, assim, é comum também alguns cães, né, quando o tutor chama atenção, leva uma bronca ou coloca em determinado lugar, ele vai lá por ressentimento, né? E aí ele acaba desenvolvendo aí um comportamento de, ou até mesmo da coprofagia, ou da excreção em lugar inadequado, né? Então isso é comum em cães. Gratidão e até a nossa próxima revisão.